No Himalaia, não é a montanha que decide quem chega ao topo, é o clima. Ventos invisíveis que cruzam continentes, tempestades que surgem do nada e janelas de poucas horas que separam a glória da morte. Neste episódio, vamos revelar os segredos do clima mais imprevisível da Terra, como o jet stream controla o destino das expedições, porque o cume só permite visitas em raríssimos momentos, e como o aquecimento global está transformando essas montanhas em arquivos congelados do passado. Nos picos mais altos do mundo, a batalha de um alpinista não é apenas contra a montanha, é contra o céu. E a mais poderosa força climática do Himalaia não é a neve, nem mesmo o frio paralisante. É uma força invisível, um gigante adormecido que dita as regras do jogo, o jet stream. Nascido do choque entre massas de ar com temperaturas drasticamente diferentes, o jet stream é um rio de ventos que serpenteia o globo a mais de 10 mil metros de altitude, na fronteira entre a troposfera e a estratosfera. Suas velocidades são assombrosas, frequentemente ultrapassando 300 km por hora, mais rápido que um carro de Fórmula 1 em sua velocidade máxima. O problema é que, durante a maior parte do ano, este furacão horizontal passa diretamente sobre o teto do mundo, envolvendo o cume do Everest e os outros gigantes de 8.000 metros. O que isso significa para quem ousa desafiar essas alturas? Primeiro, ventos com a força de um furacão, capazes não apenas de desequilibrar, mas de arrancar um alpinista da face da montanha. Segundo, um frio inimaginável. O efeito de resfriamento do vento, ou wind chill, pode fazer com que uma temperatura de 30 graus Celsius seja sentida como 60. Nessas condições, a pele exposta congela em segundos. Por isso, a regra é clara. Tentativas de cume são abortadas se os ventos previstos ultrapassam 50 ou 60 km por hora. Acima disso, a progressão se torna impossível e a sobrevivência improvável. Nenhuma habilidade técnica, nenhum equipamento de ponta pode vencer o jet stream. Ele é o guardião supremo do cume. Quando ele está presente, com sua fúria total, a montanha está, para todos os efeitos, fechada. A única opção é esperar, pacientemente por uma rara e breve janela de calmaria. Mas, algumas vezes ao ano, em meio à fúria implacável da natureza, algo extraordinário acontece. Um breve momento de trégua, uma anomalia que desafia a lógica brutal da montanha. Por curtos períodos, às vezes apenas algumas horas, o jet stream, essa corrente de ventos furiosos, se desloca para o norte. A sua força diminui, e o topo do mundo, antes inacessível, torna-se momentaneamente alcançável. Para os alpinistas, este não é um evento aleatório. É o culminar de semanas, por vezes meses, de planeamento meticuloso. Equipes de meteorologistas em terra analisam incessantemente dados de modelos de previsão globais, como o europeu ECMWF e o americano GFS, em busca do menor sinal de uma mudança. Cada atualização é recebida com uma mistura de esperança e ansiedade. Esses momentos criam o que os alpinistas chamam de a janela de cume. Durante essa janela, as condições transformam-se radicalmente. Ventos que antes sopravam com a força de um furacão caem drasticamente para níveis que o corpo humano pode suportar. As temperaturas, embora ainda congelantes, tornam-se suportáveis, e o risco de congelamento diminui. A chance de sobrevivência, antes quase nula, aumenta exponencialmente. A montanha não se torna segura, mas torna-se possível. É por isso que dezenas de expedições aguardam, imóveis, por semanas, num jogo de paciência e nervos contra o tempo. A aclimatação é concluída, os equipamentos estão prontos, e os corpos estão no limite da sua resistência, à espera do sinal verde. E quando a janela surge, todos correm ao mesmo tempo. A montanha transforma-se numa autoestrada vertical. O resultado são filas na zona da morte, onde cada minuto parado
é 1 minuto a mais a esgotar o precioso oxigênio suplementar e a energia corporal. A pressão para avançar leva a decisões apressadas, ignorando os sinais de perigo do próprio corpo e do ambiente. E, inevitavelmente, há erros fatais. A história do montanhismo está repleta de tragédias que ocorreram não durante a tempestade, mas na corrida desesperada contra o relógio antes que ela voltasse, porque a janela não fica aberta por muito tempo, e o clima, aqui, não oferece segundas chances. Mesmo dentro de uma janela favorável, o Himalaia pode mudar em minutos. Tempestades se formam rapidamente devido à interação entre massas de ar quente e frio, a enorme variação de altitude, a topografia caótica das montanhas. Uma manhã ensolarada pode virar whiteout total, ventos extremos, quedas bruscas de temperatura. Muitos acidentes fatais ocorreram não por falha humana, mas porque o clima mudou rápido demais para reagir. No Himalaia, previsão é apenas uma estimativa, nunca uma garantia. Nos últimos anos, algo inquietante vem acontecendo. As geleiras do Himalaia estão recuando em ritmo acelerado. Com isso, a montanha começa a revelar o que estava escondido há décadas. Corpos de alpinistas desaparecidos, equipamentos de expedições antigas, trilhas soterradas, restos de vilarejos e rotas comerciais ancestrais. O gelo que antes preservava, agora devolve histórias esquecidas. Cada objeto que emerge é um lembrete. O clima está mudando, e rápido. O derretimento não afeta apenas alpinistas. Milhões de pessoas dependem das geleiras do Himalaia para abastecimento de água, agricultura, energia hidrelétrica. Com o aquecimento, lagos glaciais crescem perigosamente. Riscos de enchentes aumentam. Ecossistemas inteiros entram em colapso. O Himalaia é chamado de terceiro polo da Terra, e seu futuro influencia todo o continente asiático. Ao final de nossa jornada, retornamos ao ponto de partida, a imensidão do Himalaia, onde o clima transcende a condição de mero pano de fundo. Aqui, ele não apenas decora a paisagem, ele a esculpe, a define e dita as regras de um jogo ancestral entre a natureza e a ambição humana. Cada nuvem que se forma, cada rajada de vento que varre as encostas, é um pulso vital desta entidade poderosa. Ele é o protagonista indiscutível. Vimos como a fúria do jet stream pode transformar o teto do mundo em um lugar inabitável e como as breves janelas de bom tempo se tornam a mais cobiçada das recompensas. É ele quem abre e fecha portas, concedendo ou negando passagem aos cumes com uma indiferença soberana. Meses de preparação e sonhos de uma vida inteira podem depender de poucas horas de calmaria, um presente frágil e efêmero. É ele quem preserva e revela. Por décadas, o gelo guardou histórias e tragédias em seu abraço frio. Agora, ao recuar, ele expõe o passado, forçando-nos a confrontar as perdas e a lidar com um legado sombrio que emerge do degelo. Em última instância, é o clima quem decide quem volta e quem fica para sempre como parte da montanha. Essa é a verdade fundamental que todo alpinista conhece, um pacto de respeito e humildade assinado a cada passo na zona da morte. As montanhas, em sua majestade silenciosa, continuam lá. Elas parecem eternas, imutáveis em sua escala de tempo geológica. Mas, em nossa escala humana, elas estão mudando diante dos nossos olhos. O recuo das geleiras, a instabilidade do permafrost e a crescente imprevisibilidade do tempo são cicatrizes visíveis de um planeta em transformação. E talvez, hoje, o maior desafio não seja mais apenas alcançar o topo. A era da conquista pela conquista pode estar chegando ao fim, mas sim entender a profundidade do que estamos perdendo no caminho. A responsabilidade agora é preservar, compreender e proteger não apenas os picos, mas os ecossistemas inteiros que deles dependem. A ciência nos dá as ferramentas, mas a mudança exige consciência e respeito. No próximo episódio do iCurious,
Vamos mergulhar nos aspectos práticos da exploração em alta montanha. Investigaremos as rotas, os equipamentos e a fascinante ciência da escalada em altitude, desvendando como o corpo humano se adapta e sobrevive nos limites do possível. Até lá! E continue curioso.